Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhe deu a vitória, e sim a sua destra. E o teu braço o fulgor do teu rosto, porque te agradaste dele. Salmo capítulo 44, o verso 3. Qual a razão do amor de Deus para a nação de Israel? Nós não entendemos. Qual a razão pela qual Jesus Cristo veio aqui a essa terra morrer por mim e por você também? Nós não entendemos. O que nós sabemos é que nós não somos dignos, mas nós agradecemos a Deus. O nosso coração será eternamente agradecido ao Senhor por tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. O que nós merecíamos era a morte eterna, mas o que recebemos das mãos do nosso Deus foi o presente da graça infinita que nos leva a cada dia a vivermos uma vida de fidelidade. Estamos aqui mais um dia diante do Senhor, cumprindo os nossos compromissos e propósitos de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. Já falei para você que nesse canal, a cada manhã, cada dia, às 6 horas, nós temos um compromisso de estudarmos uma parte da Bíblia. E quero nesse momento convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 3, o verso 1. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, ofereça-lo-á sem defeito diante do Senhor. O livro de Levíticos é um livro fantástico. É um livro que deve ser estudado por todo cristão. Era dessa forma que Deus queria também que a nação de Israel pudesse compreender as verdades levíticas que foram entregues nas mãos de Moisés para entregar ao sacerdote, mas deveria também chegar às mãos de todo israelita. O livro de Levítico, quando muito bem estudado, ele faz com que nós entendamos melhor o plano da salvação de Deus para a nação de Israel e para os dias em que nós estamos vivendo para cada adorador. Por isso que entendo que hoje, nos dias em que nós nos encontramos, nós precisamos ter uma melhor compreensão dessa parte da Bíblia, porque também é tão inspirada quanto os outros livros que estão na palavra do Senhor. As instruções dadas nesse capítulo, o capítulo 3 do livro de Levíticos, é do ponto de vista do adorador. Deus queria que todo adorador tivesse uma compreensão de como o sacerdote deveria proceder dentro do santuário, a maneira como o adorador deveria se relacionar com o sacerdote, prefigurando o que um dia Jesus Cristo faria por nós no santuário celestial e o que nós, como adoradores, como nós deveríamos nos relacionar com o nosso sumo sacerdote intercessor que intercede até hoje por cada um de nós. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, que é o capítulo 3 do livro de Levíticos, trata da importância da adoração coletiva, mas também retrata da importância da adoração individual, onde o adorador precisa, dentro do coletivo, entender que ele tem um papel a desempenhar diante do Senhor. Embora ele esteja no momento coletivo, mas há uma participação ativa de uma forma individual dentro do contexto da adoração. O capítulo 3, o verso 3 diz o seguinte: do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. O sacrifício pacífico é também conhecido como o sacrifício de paz. O sacrifício pacífico era um sacrifício oferecido por um adorador que se apresentava diante do sacerdote com a sua oferta, com o objetivo de manter a paz que ele tinha tido com o seu Deus. O próprio nome já diz, sacrifício de paz. E ele participava de uma forma ativa, colocando a sua mão sobre a cabeça do cordeiro, e era o momento que ele fazia a transferência do seu pecado para o cordeiro, e depois então o sacerdote seguia nas suas atividades dentro do santuário. Mas nesse dia de oferta de sacrifício pacífico, o sacerdote e o adorador tinham um papel importante, porque comer carne naquele período era de fato um luxo. Mas naquele dia de sacrifício de paz, o sacerdote junto com o adorador se assentavam no pátio do templo, junto com a sua família, e ambos conversavam e comiam parte do sacrifício que era oferecido para Deus. Era um momento solene, onde o adorador tinha contato direto com o sacerdote, onde eles conversavam,
onde eles celebravam. Não havia uma celebração em busca da paz, mas eles estavam celebrando a paz que já existia. Somente aqueles que vivem em paz com Deus podem ter uma vida feliz. E era isso que Deus queria, que o sacrifício pacífico ou o sacrifício de paz pudesse representar para o adorador que estava diante de Deus, dentro do santuário, oferecendo a Deus um sacrifício pacífico. Jesus mesmo um dia disse a seus discípulos: "A minha paz vos dou, deixo-vos a minha paz." Jesus sabia da importância de viver em paz. Geralmente esse sacrifício era precedido pela oferta de sacrifício, onde tinha havido derramamento de sangue, onde o sangue tinha sido aspergido sobre o altar, onde o pecador entendia que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados, e depois desse sacrifício, agora ele celebrava o momento do perdão, da paz que ele desfrutava, que ele sabia perfeitamente que só poderia receber diante das mãos de Deus. Eu acredito que hoje nós vivemos num dia onde nós também precisamos usufruir dessa mesma paz, dessa mesma alegria. Ao olharmos para trás e vermos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, hoje nós precisamos usufruir dessa paz. É a graça infinita que inunda no nosso coração. Embora reconheçamos que não somos merecedores, mas pelo fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, nós precisamos dessa graça. Como a graça não é para quem merece, é para quem precisa, hoje nós precisamos abraçar essa graça e vivermos em paz. Por mais que o adversário venha na nossa direção nos acusando, nós precisamos confiar e crer no sacrifício pacífico oferecido na cruz do Calvário para nos conceder o perdão, para que nós possamos receber a vida eterna. Esta era a paz que Deus esperava que todo israelita pudesse ter. Embora ele estivesse envolvido com pecado, depois de ter oferecido o seu sacrifício, ele deveria desfrutar de paz, porque somente em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira paz. No capítulo 3, o verso 3, a última parte, a Bíblia fala que a gordura também era oferecida para Deus. A gordura era entendido como sendo a melhor parte do sacrifício, por isso que era oferecida para o Senhor. A gordura não era oferecida de todas as partes do corpo. Geralmente era uma gordura retirada de alguns órgãos internos do animal, onde essa gordura era queimada sobre o altar de sacrifício. E esse sacrifício era um aroma agradável ao Senhor, porque o ato de oferecer para Deus o que era melhor, Deus se agradava em reconhecer que havia corações agradecidos por tudo que Deus tinha ofertado, dado ao seu povo. No capítulo 3, o verso 11 diz o seguinte: "E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada ao Senhor." O livro de Levítico insiste em afirmar que a oferta de manjar era resultado de um coração agradecido, onde quando ele ofertava para Deus o que ele tinha colhido da terra, os melhores frutos, era resultado de entender que é Deus que supre as necessidades dos seres humanos. Não era só ofertas, derramamento de sangue, mas quando um adorador ofertava para Deus um manjar, era uma expressão de gratidão, era um reconhecimento de que Deus é soberano, era entender que Deus tinha lhe abençoado de tantas bênçãos que ele estava trazendo para o Senhor o que parte do que Deus tinha lhe dado no decorrer da sua vida. Capítulo 3, o verso 13 diz o seguinte: "E porá a mão sobre a sua cabeça e imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor." Era um momento em que o adorador se aproximava do santuário, trazendo a sua oferta nas mãos. Ele colocava as mãos sobre a cabeça da oferta, fazendo ali a sua confissão e a transferência do seu pecado para o Cordeiro. Depois, o próprio sacerdote se responsabilizava em dar seguimento no processo de sacrifício, mas o adorador, o pecador, participava do momento da morte do Cordeiro. Era uma lição para todo aquele que era israelita. Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. O Cordeiro deveria morrer para que ele pudesse encontrar paz.
Se o cordeiro não morresse, jamais o pecador poderia encontrar paz na sua vida. Por isso que Deus permitia que, de uma forma didática, o próprio pecador colocasse sua mão sobre a cabeça do cordeiro. E toda vez que ele levava um cordeiro para o sacrifício, ele sabia que ele dependia da morte do cordeiro para que ele pudesse ter vida, encontrar paz e ter continuidade na sua trajetória. Amigo, nessa manhã, ao concluirmos, estudarmos aqui o capítulo 3 do livro de Levíticos, eu entendo que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos entender a mesma mensagem. Toda vez que nós nos envolvemos com um pecado, nós não podemos nos esquecer. Para que nós possamos ter vida, é necessário que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, morresse na cruz do Calvário para que os nossos pecados pudessem ser redimidos e apagados. Sem derramamento de sangue não há salvação. É necessário que Jesus Cristo viesse aqui a essa terra e morresse em cruz sangrenta para que eu e você hoje, nos dias em que vivemos, possamos usufruir da paz. Eu creio que hoje a paz e a alegria que nós desfrutamos em ter conhecido a Jesus Cristo, tudo é resultado da entrega de Cristo na cruz do Calvário. E o que eu e você temos que fazer a cada dia é agradecermos ao Senhor. É termos um coração que a graça nos leve a viver uma vida de fidelidade a Deus. Que a graça de Deus nos impulsione a cada dia a fazermos as suas verdades, a vivermos as suas verdades. Que a graça do Senhor a cada dia nos leve a vivermos uma vida santificada no Senhor. Por isso que, ao terminarmos aqui, eu quero pedir a Deus que Ele nos tome nas suas mãos, que abençoe a nossa vida e nos afete a cada dia a vivermos de acordo com a sua vontade. Se esse é o teu desejo, quero convidá-lo a fechar os seus olhos para que nós juntos possamos orar a Deus pedindo a bênção dEle sobre a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos mais uma vez. Nós confessamos as nossas falhas. O nosso coração será eternamente agradecido por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.